Pessoal, boa noite, muita paz para todos e para todas. Estamos de volta, nossa aula número 11, nesse capítulo Problemas Psicológicos, onde hoje vamos analisar o item, que é o segundo do capítulo, que tem o título Alcoolismo e Toxicomania. O tema é muito vasto, então nós vamos focar em nosso objetivo, que é comentar alguns itens trazidos por Joana de Ângeles nessa proposta de autoconhecimento, de autobusca para a nossa autorrealização. E ela começa o item Alcoolismo e Toxicomania afirmando que a vida é uma dádiva de alegria que deve ser recebida com entusiasmo e autorrealização. Meditando esse parágrafo, eu entendo que isso aqui seria o ideal, mas na prática, na realidade, nem sempre é assim. E nós vamos ver por que mais adiante ela vai falar da infância, da adolescência, porque enquanto a vida sorri para uns, no sentido de as pessoas terem tudo o que precisam, justamente para ter esse entusiasmo e essa autorrealização, outras, às vezes, têm uma vida repleta de dores, de sofrimentos, de aflições, que às vezes dura por toda a existência. Mas ainda assim, quando a pessoa tem essa consciência de imortalidade, a consciência da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, a vida não deixa de ser realmente uma dádiva de alegria e que, mesmo apesar das aflições, das dores, dos sofrimentos, deve ser recebida com muito entusiasmo e autorrealização, porque nós, enquanto espíritos imortais que somos, estamos tendo a oportunidade de, no corpo, resgatar os equívocos do passado. É a grande proposta que a doutrina espírita nos traz. E ela, a vida, se expande no ser humano, expressando-se como conquista de beleza, de saúde e de paz. Muito bem. Mais adiante, ela vai trazer algumas considerações muito reflexivas, a começar que o nosso organismo físico, o organismo humano, ele é constituído de uma forma muito harmoniosa e que ele está devidamente preparado, devidamente equipado, graças aos automatismos que são conquistas realizadas no processo evolutivo, que esse organismo está devidamente pronto para um processo de autorrecuperação, de autorrefazimento, quando os tecidos se gastam ou sofrem agressões de qualquer tipo. E obedecendo justamente a esses automatismos bem delineados pela própria estrutura biológica e pelo processo evolutivo. No entanto, nós não somos apenas um ser de dimensão biológica. Somos também, entre outras dimensões, um ser de dimensão psicológica e emocional. E é por isso que ela vai fazer o contraponto, afirmando que o ser psicológico não consegue se refazer automaticamente como o organismo físico. Ele não consegue recuperar-se, por exemplo, de forma automática, como os tecidos do corpo, de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de um transtorno neurótico simples, ou até mesmo de um transtorno psicótico mais profundo, o que requer, segundo Joana de Ângeles, a ajuda de um terapeuta especializado. Então, a gente vê aqui que, enquanto o nosso corpo ele é equipado por esse automatismo para a devida recuperação na busca da saúde, o ser psicológico não. Por quê?
eu entendo que somos dotados de livre-arbítrio, né, a liberdade de fazer escolhas, de estarmos sujeitos, muitas vezes, a situações que trazemos impressas em nossa alma e que precisamos, de alguma forma, estabelecer uma linha de equilíbrio e de recuperação em função do nosso esforço e da nossa vontade. Então, é por isso que o equilíbrio psicológico do indivíduo, ainda segundo Joana, ele é de vital importância para, para que possa ser gerada saúde orgânica e emocional nos mais diversificados processos de ocorrência dentro da existência. E nem todos, às vezes, estão equipados para esse procedimento, em função de vários fatores, entre eles a ausência da maturidade psicológica em lidar com as frustrações da vida. Continuando a sua análise, Joana propõe que nas injunções normalmente perturbadoras que se iniciam na infância, quando às vezes a criança está sob a dolorosa crueldade de uma genitora insensível, perversa, ou de um pai negligente ou impiedoso, nas condutas sociais de uma forma em geral viciosas que proliferam os fatores de desestruturação da personalidade, empurrando normalmente as suas vítimas para a dipsomania, ou o alcoolismo, ou para a toxicomania, ou para a dependência química de uma forma em geral. Então, a gente vê nessa colocação que ela propõe que muitas vezes a busca pelo álcool, pelo tóxico, pela dependência química, é um sinal de frustração perante a vida, né? Além de outros fatores também existirem que contribuem para a pessoa fazer essa busca. E ela vai citar, inclusive, um desses fatores que, a meu ver, é um dos mais fortes, que é a hereditariedade, né? Que exerce um papel preponderante para oferecer os condicionamentos que se fixam nas células do futuro paciente, né? Tornando, portanto, um enfermo que exige cuidados terapêuticos bem orientados. A própria psicopatologia hoje estuda essa questão e ela já não diz apenas que a causa, por exemplo, do alcoolismo é a hereditariedade. Às vezes, o meio familiar, o meio social, a constituição da personalidade da pessoa também contribui para essa realidade. Além disso, ela coloca, à luz da doutrina espírita, um outro fator que contribui para essas situações, que são as patologias obsessivas, que são resultados dos processos reencarnatórios sob injunções morais de alta gravidade que contribuem para que se manifestem desde cedo, né, as tendências viciosas nessa área turbulenta do comportamento psicossocial do ser humano. Daí porque a, a psicologia mostra que, às vezes, você tem a hereditariedade contribuindo, você tem uma tendência, vamos dizer assim, a se tornar dependente, seja do álcool, das drogas, de uma forma em geral. Eu mesmo já vi situações de, por exemplo, jovens que, enquanto um faz uso da droga, como se costuma dizer entre eles socialmente, outros, ao fazer a experiência, não conseguem largar nunca, nunca mais. Porque, às vezes, há esse contributo hereditário que fisga a pessoa e ela não consegue mais deixar aquela dependência, a não ser com muito esforço e muita ajuda, porque essa ajuda hoje se manifesta, inclusive, no campo médico, através de medicações, para ajudar a pessoa a se liberar dessa dependência.
Ela mais adiante vai nos fazer refletir que a revolta natural dessa conduta decorrente no ser humano, da sua revolta contra as leis divinas, né, que estão esculpidas na nossa consciência e que às vezes a gente tenta ludibriar, a gente tenta infringir impunemente. Então, essa revolta acaba provocando essa conduta que é decorrente, né, dos seus mecanismos de recuperação psíquica e que acabam abrindo campo mental para a indução obsessiva, perniciosa, e facultando, consequentemente, a sintonia espiritual e a busca insensata da absorção de drogas geradoras de dependência. Então, a gente vê aqui, e é por isso, talvez, que os espíritos, entre eles, principalmente Filomeno de Miranda, a própria Joana, né, o Bezerra de Menezes e outros mais, falam de uma pandemia obsessiva em todo o planeta, em todo o mundo, né? A falta de ideal na pessoa, a falta de um objetivo existencial e de fatores que proporcionem a autorrealização, né, de conduta religiosa otimista, de solidariedade fraternal, de uma afetividade equilibrada, normalmente constituem, a falta de tudo isso, armadilhas que acabam precipitando aqueles que ainda são imaturos psicológica e emocionalmente nos fossos terríveis da loucura, da insanidade, da revolta, do suicídio, do homicídio e assim por diante. Então, a própria busca de alcoólicos, segundo Joana, assim como dos tóxicos, decorre de uma necessidade inconsciente de autopunição, de autodestruição, onde a pessoa normalmente acaba buscando fugir pelos corredores estreitos de uma forma de prazer alucinado, irresponsável, até o final, por não dispor de espaço emocional para uma espécie de alegria, digamos assim, como ela propõe, mais ampla, mais espaçosa, nem as experiências gratificantes provenientes do prazer natural que a vida normalmente oferece. Então, é uma chaga social e moral das mais graves, o alcoolismo, porque ele acaba sendo muito bem aceito, né, nos conglomerados humanos, né, nos grupos mais elevados socioeconomicamente, né, que corresponde ao poder, à glória, à fama, ao destaque, enquanto que no povo socioeconomicamente mais simples, a gente vê representar um mecanismo de fuga da realidade em que vive. Portanto, em ambos os casos, em ambos grupos, nós vamos encontrar uma forma de asfixia da pessoa, né, dentro do quadro da ilusão. E é interessante que a gente vê, por exemplo, a questão do alcoolismo, devidamente aceito em toda, do álcool, né, do uso do álcool de uma forma geral, aceita na sociedade. E muitas vezes o estímulo que é dado às próprias crianças, ou pré-adolescentes ou adolescentes, para o seu uso. Então, é uma busca de fuga, às vezes, da solidão, dos conflitos pessoais, familiares, do estresse do trabalho, das injunções do superego castrador e exigente da pessoa, e afogando assim as suas ansiedades e os medos nos delírios do falso prazer. Eu acho que todos aqui já devem ter ouvido aquela expressão, não, vamos tomar uma, que é para dar uma relaxada e assim mandar embora mais a timidez. Porque, quer queira, quer não, o álcool faz com que a gente altere o estado de consciência.
Então, a pessoa, às vezes, que era mais tímida fica menos, a pessoa que era mais introvertida fica mais extrovertida, porque bebe-se socialmente em grupos elevados ou de baixo contexto econômico, e isso pode, a depender se a pessoa tiver uma predisposição para, né, gerar uma dependência, e aí a gente não reconhece a gravidade do, do fenômeno. E é tão interessante que é difícil você encontrar uma festa, por exemplo, onde não tenha que haver a presença do álcool, né? Observemos que normalmente as nossas comemorações, de uma forma em geral, ela é regada justamente pelo uso do álcool. Então, da mesma forma que o álcool, né, as drogas estimulantes, umas e alucinatórias outras, que geram esses estados alterados da consciência, como nós comentamos, têm os seus estímulos justamente nos grupos de desajustados, segundo Joana, que se reúnem por afinidades de propósito e de comportamento, permitindo-se as fugas espetaculares da realidade que temem e tentam anular, né, para essas viagens ligeiras e traiçoeiras da volúpia dos prazeres falsos e consequências normalmente imprevisíveis. É interessante porque quando você vê uma festa rave regada a bebida, drogas, você percebe o pessoal numa movimentação em função, inclusive, do uso da própria música, do ritmo delas, né? Num estado completamente alterado, como se a pessoa ali fosse a pessoa mais feliz do mundo. Só que depois você sai desse estado alterado e volta à sua realidade. É por isso, para muitos, após esses momentos de fuga da realidade, você, ao retornar a ela, vem, às vezes, um fenômeno depressivo, né? Então, interessante porque ela, inclusive, vai colocar, enquanto o rico se utiliza do uísque, da, da, da cocaína, do tabaco de Havana, enquanto o pobre acaba usando o aguardente, a cachaça, o crack e drogas outras mais pesadas, né? Buscando o idêntico resultado que o rico busca, né? Que é o abandono de si mesmo dentro desse momento que, segundo ela, poderia ser classificado como sendo um momento de, de loucura. Então, é nesses delírios provocados pelo uso do álcool, da droga, o que eles proporcionam, que a insegurança do paciente, na fala de Joana, vai ser substituída pelo destemor, a valentia, que são resultados da irresponsabilidade, produzindo sensação de vitória sobre os limites soterrados ali na intimidade do inconsciente, pelos fatores dissolventes da personalidade. É lógico que isso tem muito a ver com o tipo de personalidade da pessoa. Eu já tive a oportunidade de ver, por exemplo, pessoas que, ao fazer uso excessivo do álcool, né, ficam mais agressivas, mais violentas, podendo, nesses instantes, cometer homicídio ou até mesmo suicídio. Enquanto que outras se deixam envolver por aquele conteúdo do seu inconsciente, ficam cabisbaixos, tristes, como se estivesse sendo tragado por uma saudade intensa que lhes provoca dor e sofrimento. Então, o amor, porém, segundo a Joana, é sempre o grande auxiliar que a família deve proporcionar aos dependentes de um com outro vício devastador. Então vejam que ela propõe que o amor está em primeiro lugar para ajudar aqueles nossos entes queridos que dependem de uma ou de outra situação, ou que faz uso do álcool ou faz uso da droga, a fim de restituir-lhes a autoconfiança,
à disposição para submeter-se a uma terapia conveniente, ao entendimento dos objetivos da existência que deixam de ter qualquer valor para as suas existências. E observem, né, quem vivencia esse problema com algum familiar, quando você propõe buscar um médico, por exemplo, um médico psiquiatra, para lhe auxiliar, a pessoa diz, não, eu não vou porque eu não estou doente, eu não sou viciado, e assim por diante. Então, a pessoa reluta porque não vê o problema como uma doença. Então, às vezes, ela precisa chegar ao fundo do poço para poder tomar uma consciência da sua realidade e buscar a ajuda ou aceitar a ajuda que os familiares, porventura, lhe ofereçam. Então, é um drama muito difícil para a pessoa que vive a situação, como para os familiares, né, que não conseguem exercer um controle sobre a pessoa de, que pode ser caracterizada como uma dependente. Então, pode-se considerar, na atualidade, que se tratam de dois terríveis flagelos destruidores dentro da sociedade: o alcoolismo e a toxicomania, que acabam enterrando as suas adagas, né, sobre a sociedade, conspirando contra o equilíbrio e a harmonia da pessoa como um todo, como um indivíduo, e da humanidade como um todo. Então, ela ainda vai falar que as estatísticas são alarmantes, né? E que muitas vezes não são levadas em consideração por muitas comunidades, nem mesmo pelos governos de muitos povos, cujos líderes, inclusive, são exemplos infelizes do consumo de álcool e de drogas. Então, às vezes, nos entristece quando a gente vê um noticiário de que, às vezes, um cidadão da sociedade que estaria ali para nos auxiliar, nos proteger, acaba sendo responsável pelo tráfico, né, de drogas ilícitas, e com isso despertando nas pessoas uma certa ausência de confiança, né, porque com quem a gente deveria contar para nos ajudar, normalmente não está disponível, porque é o primeiro a fazer uso desses recursos a benefício próprio. Então, o trabalho não tem qualquer compromisso com alcoólicos ou com drogas aditivas, no sentido de que muitas vezes a pessoa usa a desculpa de que usa a droga ou usa o álcool para lhe favorecer, né, os insights no campo da arte, da filosofia, da ciência, onde for, né? Eu mesmo já me deparei com jovens que chegava para dizer assim, que só conseguia produzir música depois de fumar um baseado, depois de fazer uso da droga. Então, na verdade, uma análise mais profunda vai nos fazer perceber que o talento da pessoa ele já existe antes do seu uso. Agora, a gente vê situações de famosos que acabam fazendo uso desses recursos com essa desculpa, mas eles já trazem consigo a capacidade de criar, de fazer arte. Já existia antes. É apenas uma forma de, às vezes, querer justificar o, o, o uso de tais recursos. E o fenômeno obsessivo, à luz da doutrina espírita, ele é terrível porque todos nós estamos sujeitos a ele, né? Às vezes a pessoa fica preocupada com essa questão de estar obsidiado ou não. Eu gosto de pensar assim, todos nós somos, né, parafraseando Kardec, quando diz que todos nós somos mais ou menos médios, de que todos nós somos mais ou menos obsidiados.
depende muito do seu momento de vida, com quem você se afina, com quem você se sintoniza, depende muito dos valores que você já conseguiu conquistar, né? Aquela questão que ela reporta lá atrás, já citada, né? Se você tem um ideal dentro da existência, se você tem uma meta, né? Porque, como disse alguém, quem tem por que viver aguenta qualquer como. É interessante essa frase, né? Porque se você tem um ideal, uma meta, um objetivo, você suporta as adversidades de uma forma mais fácil do que aquele que não tem ideal, ideal nenhum. Então, às vezes, através dessas fugas, o êxito pode se transformar, né, num licor muito amargo, né, criando uma fixação, né, da pessoa, que vai se cristalizar em determinados tipos de pensamentos ou de sentimentos, podendo até mesmo cair em situações de tombamento no ridículo ou nas fugas insensatas de uma forma assim mais intensa pelos alcoólicos e pelos tóxicos diversos, permitindo, sem o desejar, que a glória seja substituída pela decadência humilhante. E a gente vê, vira, mexe, isso acontecer, né, no meio artístico de uma forma em geral, com as suas exceções, é lógico, pessoas que alcançaram o topo do sucesso, da fama, e acabam sendo fisgadas pelo uso do álcool ou das drogas aditivas, estabelecendo, portanto, uma dependência cruel, levando a pessoa a um fim muitas vezes trágico. E, e ela propõe também a gente refletir que envelhecer, né, ou a arte de envelhecer, e sendo uma arte, você aprende, né, isso, de ceder passo, né, de amparar as gerações novas, é valiosa conquista da maturidade psicológica da pessoa e da saúde mental, que caracterizam aqueles que se fazem amar e permanecem na memória de todos após o seu, o seu momento. Então, é uma conquista da sabedoria, né, poder se distinguir o momento quando se deve ceder o trono sem perder a compostura, de forma que fiquem as lições valiosas das realizações, continuando-se em paz interior e alegria, por constatar que a obra realizada não se acabará quando cessar o período daquele que a executou. Então, você precisa reconhecer o momento de parar, de passar a tocha para adiante, né? E, e é interessante isso, porque meditando sobre essa questão, por exemplo, às vezes a gente vê a situação de determinados músicos, né, que chegou o momento de parar e aí não consegue porque é, é importante estar ali nos comentários, na mídia, e aí não se dão conta de que poderá entrar em situações ridículas, né? Porque perdeu a voz, perdeu a capacidade, a habilidade de tocar e assim por diante. Então, entendo que todos nós temos um momento em que precisaremos tomar essa consciência, né? É o momento de você parar e deixar que outros continuem para não desfazer de uma forma triste aquilo que foi 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 conseguido, né? E ela dá um exemplo que um famoso cantor de ópera foi convidado pelo seu maestro a aposentar-se. E ante a inusitada proposta, ele reagiu: "Que dirão os meus admiradores?" Muito sensatamente, o outro, que lhe fazia o convite, responde: "Melhor será que eles interroguem lamentosamente, mas já o que desdém, que pena, mas ainda não." E a gente vê isso, né, de uma forma em geral acontecendo, principalmente no meio artístico, nos desportos. Então,
Alguns agem com sabedoria e para até mesmo um pouco antes do momento para parar no auge e ficar justamente interrompendo. Mas já parou? Já interrompeu? Ok. E fica aquela saudade. Por exemplo, no futebol, nós vimos o Pelé fazer isso, né? Então, a terapia para essas dependências, afirma Joana de Ângeles, deve ser iniciada sem qualquer relutância, quanto antes e com seriedade, porquanto a intoxicação orgânica que produzem, com certa facilidade, traz de volta o usuário ao seu hábito doentio. Daí porque as recaídas, daí porque a ajuda terapêutica especializada, daí porque a ajuda medicamentosa para auxiliar a pessoa a sair dali do fundo do poço e não ter as devidas recaídas. Então, o ideal, segundo ela, será o esforço, né, saudável para evitar-se a contaminação perigosa e que se inicia genuinamente, né, com uma experiência descomprometida, às vezes até mesmo na infância, como na juventude, sem o devido discernimento, podendo surgir em qualquer momento, né, da vida da pessoa, principalmente naqueles quadros de depressão ou de necessidade de autoafirmação, ou até mesmo de evasão da responsabilidade ante os desafios e emergências emocionais que todos nós temos. E ela, marchando para o final do item, ela faz uma colocação muito intensa, dizendo que a profilaxia é a mais segura que o tratamento. É mais segura que o tratamento, em face da ausência de quaisquer danos cerebrais, nervosos dos aparelhos respiratórios e digestivos. Ou seja, a atitude profilática evita que você tenha essas deficiências de ordem física, de ordem orgânica, porque o uso constante dos tóxicos, de uma forma geral, e do álcool, faz com que você vá destruindo, digamos assim, interconexões neurais, vai provocando uma situação de dificuldade para mais tarde se intensificar. Então, sejam quais forem que se apresentem os convites para os embalos e experiências alcoólicas, a fim de que sejam conquistados, esquecidos as questões desagradáveis ou realizações fantasiosas, o enfrentá-los é a mais correta atitude psicológica, social, ética e humana que cabe ao indivíduo eleger. Só que, para isto, a pessoa tem que ter conquistado uma certa maturidade psicológica, emocional, né? Para poder, então, aceitar os desafios que a vida lhe propõe, como sendo sempre oportunidades de aprendizado. E se por este ou aquele motivo caiu nessa ou naquela situação, seja do álcool ou da droga, né? Não se culpar, permitir-se ter tido a experiência, erguer-se e seguir em frente, como nós conhecemos várias pessoas que tiveram essa oportunidade, tiveram essa vivência, né? E conseguiram se superar, né? Sem mais nenhum tipo de recaída. E para os familiares envolvidos no processo, como ela sinaliza, né, o amor em primeiro lugar, e insistir na ajuda profissional, né, especializada para o ente querido, com todas as forças e habilidades que você possa oferecer. E às vezes pode chegar a um ponto que você até não possa mais fazer nada porque a pessoa não quer, de fato, se ajudar. Em síntese, eu vejo assim, não é fácil, né? Nem para quem vivencia a experiência, nem para os familiares envolvidos no processo. E aí o mais é orar a Deus, pedir a inspiração para fazer a escolha mais adequada, mais sensata, para que não seja aquele esse momento, né, de a pessoa meter os pés pelas mãos, a título de querer salvar o outro de qualquer jeito e não conseguir salvar-se a si mesmo.
É algo para se meditar profundamente e, repito, né, buscar o recurso da oração, da meditação, para saber qual a melhor saída. Na nosso próximo encontro, próxima segunda, vamos ver o último item desse capítulo, sexolatria. Muita paz para todos.